Eu acordei no chão da igreja. Eu me chamo Robert Atsushi, e assino embaixo que esse arrebatamento é verdadeiro. Eu me responsabilizo por tudo que esse jovem disse. Eu já fui arrebatado mais de uma vez para o inferno, e a última experiência que tive fora do corpo foi no céu. Mas esse moço ficou 1h30 fora do corpo, e lhe foram reveladas coisas profundas que a mim não foram reveladas pelas várias vezes que o meu espírito saiu do corpo. Esse rapaz no seu primeiro arrebatamento, em apenas 1h30 foram reveladas coisas profundas. Deus exalta os pequenos. Esse moço humilde ainda não tem cargo na igreja e se converteu há 5 meses atrás. Eu não terminei o culto esperando ele voltar do seu arrebatamento, e a igreja inteira não foi embora. Quando ele foi arrebatado eu estava orando, e o Espírito Santo disse: "Não se preocupe por ele estar caído no chão. Vou devolver a sua alma." Enquanto ele recebia as revelações do céu e do inferno, eu recebia revelações orando. As minhas experiências agora não são fora do corpo, e sim na terra. Vou passar uma exortação que recebi quando orava. As revelações que esse rapaz teve confirmou as minhas. O Senhor Jesus me disse que tem muitas igrejas ilegais. Ele disse que essas obras não foram ele quem mandou construir. Se não há legalidade de Deus, a obra não pode ser realizada. A obra não se limita dentro das casas de oração, mas se realiza nos lares, nas ruas ou em qualquer lugar. Os demônios estão armando ciladas contra os obreiros, mas as suas obras malignas não têm êxito contra os santos. As obras das maldades estão sendo cortadas pelos anjos. Deus disse que não há pecado na vida deles. Mesmo assim os demônios insistem. Eles têm adquirido uma proteção especial da parte de Deus sobre as ofertas. Elas são um ato de amor e adoração para ajudar os necessitados. Nada é por força. Assim diz o Senhor. Obreiros, não fiquem desejando cargos na igreja para se exaltarem. Deus irá cobrar de vocês se forem irresponsáveis em seus cargos, não conseguindo serem obreiros de verdade. Não obedeçam ao seu pastor se ele não agir certo na casa de Deus. Não ouçam o seu pastor se ele for um falso profeta. Se ele mandar fazerem tais coisas como vantagem financeira, atitudes antibíblicas e heresias, não façam. Tem uma exortação aos mentirosos que recebem dinheiro do pastor para mentirem dizendo que foram curados, receberam casas e tornaram-se ricos. Vocês recebem dinheiro para ocultar o engano dos falsos profetas. Vocês que mesmo sabendo que seus pastores são charlatões, receberam cargos com várias regalias como apartamento, carro e um salário milionário, e mesmo assim participam de suas obras das iniquidades. Vocês se venderam ao engano se tornando participantes da mesa da iniquidade. Auxiliam os seus pastores nas obras do engano, colaboram com as obras das trevas e gozam dos títulos que o seu pastor lhe dá. Até recebem dinheiro para contribuírem com a mentira do seu líder. Vocês pagarão um alto preço por serem cúmplices da mentira e sofrerão castigo eterno. Vocês são auxiliares e participantes dos lobos devoradores, membros mais próximos do pastor que encobrem os seus pecados e ainda participam das suas maldades. Aguardem o juízo de Deus. Obreiros que não denunciam os pecados dos seus líderes, vocês estão causando prejuízos na obra de Deus. Não é pecado denunciar as falsas religiões e o evangelho do engano. Não deixe que ninguém feche a sua boca por falar a verdade. Somente pare de falar se Deus mandar. Você tem o Espírito Santo que corrige quando passa do ponto. Cuidado ao caluniar um servo santo sem provas ou qualquer pessoa que o acuse injustamente. Se você odeia os pecadores por eles não serem cristãos, precisam de conversão. Muitos cristãos serão impedidos de entrarem pela porta celestial e perderão todo o galardão que poderiam ter conquistado. O seu direito de herdeiro será tirado. Vocês querem viver eternamente no inferno, e sendo forçados a fazerem aquilo que os demônios obrigam sendo servos deles. Será cruel para vocês no dia que fecharem os seus olhos sem consertar as suas vidas. Sejam honestos com as pessoas quando forem trabalhar como vendedores e comerciantes. Cuidado quando receberem dinheiro a mais no troco. Devolvam a quantia que passou. Isso se chama a justiça. A sua atitude revela onde está o seu coração. Nunca desvie o dinheiro da empresa do seu chefe quando ele confiar o dinheiro dos lucros do caixa em suas mãos. Se Deus colocou na graça a palavra de santificação que pregamos hoje, quem são vocês para serem contra o doutrinador divino? Ele não vai mudar as suas doutrinas para satisfazer a sua carne e o seu ego. A sua palavra não pode ir contra ele mesmo. O que está na Bíblia não vai mudar porque não gostamos. Se você vive em santidade, a palavra não pode te condenar ao inferno. Ela não pode ir contra a sua palavra. Essa é a garantia que somos salvos. A palavra mandará ao inferno quando não é cumprida, mas a noiva santa recebe proteção do inferno.
A palavra é fiel e mandará ao inferno todos os rebeldes que deixam de fazer a obra de Deus pelas coisas terrenas. Veja a lista revelada dos pecados que mandaram para o inferno. Os que tiram as ofertas da casa de oração deixando de ajudar os necessitados para realizarem os seus prazeres. Aos que recusam obedecer a Deus. Aos que resistem à santa doutrina. Aos injustos que não praticam a retidão. Aos que menosprezam a obra de Deus. Aos que têm condições financeiras para ajudarem ao próximo e não o fazem, aos que sofrem manifestações espirituais bizarras e estranhas, aos que colocam os falsos pastores para pregarem no altar santo, aos que dão cargos para os irmãos endemoniados trabalharem, aos que deixam os irmãos em pecado ficarem com os cargos mais importantes da igreja, aos pastores que oferecem dinheiro para as pessoas mentirem dizendo que receberam uma bênção por darem a maior oferta. Essa é a lista das falsas obras que levará ao inferno. Cada um responderá pelo seu ato quando estiver em vida na terra. Tudo será descoberto no juízo final. Pense bem antes de fazer algo oculto aos olhos dos seus pastores. Pode esconder do seu pastor, mas não poderá escapar das chamas do inferno. Hoje é o dia de acertar a sua vida com Deus. Jesus é o seu advogado que te defende das acusações do diabo, mas futuramente ele será o seu juiz. Sejam sinceros com ele. Não brinquem de ser cristãos e peçam perdão. Aquele a quem o Filho do Homem libertar, será livre do juízo, da condenação e das chamas infernais. Qual é o preço de escapar da condenação? Só a obediência, pois o preço já foi pago. Mas se não obedecerdes ao Mestre, não há sangue que justifique os seus pecados. Jesus quer lhe dar a vida eterna. Esse é o direito que é oferecido aos salvos. Essa é a liberdade que Jesus lhe oferece para viver uma vida digna, justa e reta diante de Deus. A sua liberdade não é para pecar e cair na escravidão de Satanás. A sua liberdade não proíbe de obedecer a palavra de Deus. Aqueles que mesmo sabendo que a palavra abomina tal pecado e pratica não renunciando esse mal, essa pessoa não será inocente, pois praticou o pecado consciente. E aqueles que usam a palavra de Deus como escudo para proteger os seus pecados pagarão um alto preço. Deus vela pela sua palavra para cumprir, mesmo que não queiram. Ai daqueles que tentam desmentir a santidade que é pregada da Bíblia, sobre as profecias e revelações. Existem 3 modos delas. Aquela que é urgente e tem que ser passada para a igreja, aquela que tenho que guardar para mim e selar, e aquela que é guardada para dizer em um tempo futuro. Como ministros do Evangelho não podem abrir suas bocas para falar em qualquer coisa pensando que isso não terá consequências. Igreja, não fiquem imitando esses pastores teólogos que ditam as regras de ensino da igreja e a forma de cultuar a Deus. Cristãos que não são mais renovados ficam falando em línguas estranhas da carne, mas não buscam o renovo deixando o Espírito Santo lhes usar. Outros cristãos que não receberam o dom de línguas ficam imitando os outros para mostrarem que são espirituais. Tudo mecânico, tudo gravado e nada de novo. O Senhor está mandando dizer para os rebeldes que ouviram a voz de Deus pedindo para fazerem a obra, mas eles se negam. Hoje vocês têm acesso à palavra de Deus e liberdade de adorar e pregar. Enquanto em muitos países a Bíblia é proibida, vocês têm o privilégio de ler ela e ir à igreja quantas vezes quiserem. Muitos povos não têm essa palavra para guiarem eles. Vocês têm em abundância a palavra de Deus. Se não andares nela depois de terem a Sagrada Escritura em suas mãos, não serão tomados por inocentes. Tem povos que vão para o inferno por não terem acesso à Bíblia. E tem multidões que mesmo tendo acesso à palavra vão para o inferno por não quererem obedecer. Até os que congregam todos os dias na igreja estão se perdendo por não conhecerem a verdade ainda. Obreiros, olhem bem as suas vidas antes de subirem em cima do altar de Deus. Ali é um lugar para os santos que serão usados pelo Espírito Santo na hora de pregarem a palavra. Muitos desses que sobem no altar sem o Espírito Santo de Deus dão lugar para os demônios usarem. Tem uma revelação para os obreiros que vivem em santidade. O Senhor Jesus manda dizer para permanecerem calados e não revidarem as acusações, pois ele disse: eu sou o seu advogado. Muitos dos que se santificam estão sendo chamados de falsos profetas e tendo seus nomes escandalizados. O Senhor manda dizer que não terá compaixão dos injustos que pisam em suas atalaias. O que hoje na carne eles plantam vão colher no espírito. Os que plantam nessa vida irão colher na eternidade. Os que praticam as obras da carne colhem seus frutos no inferno. O que de maldade os corpos fizerem na terra, quando morrerem sentirão os efeitos da sua maldade. Irão colher cada semente que plantou em milhões de espigas. As suas penalidades estão escritas no livro da justiça de Deus. Cometeram as infrações mais graves no mundo espiritual. Cada um terá o seu grau de punição. Esses que praticam tais coisas nunca fizeram parte do reino.
nunca foram salvos, e são apenas ovelhas imundas que se infiltraram dentro das igrejas para as contaminarem. Serão punidos severamente com o castigo eterno. Já os homens santos podem correr perigo nesse mundo, mas não são atingidos. Podem até morrer pelas mãos dos sanguinários, mas serão coroados e vitoriosos. A palavra dá abrigo, confiança nos momentos difíceis e protege as almas dos santos que são os defensores das igrejas santas. Tem uma exortação da parte de Deus para os pastores. O Senhor manda dizer: não façam das suas igrejas lugar que agrada o povo e não a Deus. Tem igrejas que foram feitas para satisfazerem a vontade da carne do povo. O Espírito Santo só vai operar nessas igrejas se os ensinos estiverem de acordo com a palavra. Todo pastor que trabalha na obra de acordo com a palavra do seu rebanho é beneficiado. Pastores, vocês são servos. Não podem fazer aquilo que querem. Precisam pedir autorização a Deus antes de realizarem qualquer trabalho na casa de oração. Se estiverem de acordo com a Bíblia, a sua árvore está em Cristo. E os demônios não podem destruir. Se estiverem fora da verdade, abrirão legalidade aos demônios que dominarão os seus territórios. Eles podem assumir o controle de uma obra que não está na direção de Deus. Se o projeto não está em Cristo, não resistirá ao inimigo. Pastores, sejam transparentes com as ovelhas ao receberem os dízimos e ofertas. Diga para onde está indo o dinheiro do povo. Mostrem os comprovantes dos gastos e onde estão sendo investidos. Os pastores têm o dever de informar as pessoas sobre os gastos para que Satanás não jogue pensamentos negativos de desconfiança. A igreja não deveria ter o dinheiro como centro de tudo, deixando de viver na direção de Deus. Cantores que cobram para louvar e ministros para pregar, tem um lugar no inferno para vocês. Pastores perdem muito dinheiro fazendo um culto a Mamon. A sua abominação terá um preço. A igreja não foi feita para lucrar, mas para guiar um povo e unir em comunhão ensinando o caminho da verdade. Os pastores, bispos e apóstolos são os maiores responsáveis por fazerem as igrejas de comércio ou empresas. Eles carregam grande responsabilidade em suas mãos. Eles são os condutores do rebanho que oferecem o alimento e as diretrizes do conhecimento. Qualquer doutrina errada levará o rebanho ao inferno, e Deus pedirá o sangue de cada alma, e assim o pastor perderá a sua salvação. Cada pastor é responsável por 3 coisas. Eles são responsáveis pela sua vida, a vida da sua família, que é a sua casa, e o seu rebanho. Muitos são pastores infratores que serão responsabilizados por aquilo que deveriam fazer e não fizeram. Tem pastores que não têm amor pelas almas. Quero dizer a vocês que se não fossem as ofertas dessas pessoas, a sua igreja não estaria aberta. Deus manda dizer aos pastores que só beneficiam pessoas da sua família com cargos. E são as pessoas da família que estão em pecado. Mas os que estão capacitados e não fazem parte da família não têm oportunidade. Esse pastor segue o nepotismo. Outros pastores oferecem cargos pela amizade que eles têm com os obreiros. Eles não ungem pela capacidade espiritual e deixam muitos vasos fora da obra de Deus. A obra é séria, e vocês estão desfazendo delas. Muitos de vocês pastores estão internados nos hospitais passando por um processo difícil, sendo moídos na moinha por causa disso. Quero alertar aos pastores de Deus: não façam aliança com os pastores profanos. Aliança é unir as obras dos dois. Pastores, não ofereçam o altar de suas igrejas para aqueles que sejam contrários à verdade. Não convidem os falsos profetas para pregarem. Eles não são dignos de subirem no púlpito santo. Eu vejo alguns pastores inocentes ensinando doutrinas modernas que aprenderam com esses lobos. Esses pastores inocentes que seguem esse caminho. Pois quero dizer a vocês que a minha guerra não é contra a carne, e sim contra as legiões. Não quero lutar contra vocês, falsos pastores. Apenas exorto para que não sigam o caminho do evangelho da maldição. Vocês darão conta das suas ovelhas. O Senhor me mandou alertar as suas ovelhas porque tem alguns vasos de honra que estão no rebanho errado. Muitos escolhidos estão nesses templos sendo impedidos de fazerem a obra nessas igrejas. Esses pastores usados pelos demônios não vão dar uma chance para os santos trabalharem na obra. Os demônios que usam as vidas deles irão dar chance para aqueles que compactuam com os pecados desses pastores. Somente esses terão cargos por estarem no mesmo jugo espiritual dos seus pastores carnais. Esses pastores usam de artifícios malignos para escolherem pessoas iguais a eles para fazerem a obra. Eles querem somente os carnais no cargo. Quero dizer às igrejas que são dirigidas pelos homens: vocês não deixam Deus entrar na obra. Por isso as almas que os visitam não se convertem. Vocês querem ser a cabeça da obra, impedindo Deus de trabalhar com os seus caprichos e vontades. Tem irmãos entre vocês que não fazem a obra juntos por causa de suas diferenças. Se reconciliem os dois enquanto há tempo.
Outros não querem fazer a obra por causa das perseguições, fraquejando no momento em que deveriam ser fortes. Entre vocês existem ciúmes porque um se dedica na obra a mais que o outro. Os que sentem inveja pelo outro que é usado, não querem pagar o preço na dedicação. Vigiem, não percam as suas salvações. Outros disputam para ver quem é o melhor obreiro e o mais esforçado. Vocês fazem tudo isso para obterem glória, confiança do pastor e cargos altos. Fazem essas coisas para chamarem a atenção dos homens e não de Deus. Vocês estão se autocondenando à perdição. Outros se deixam levar pelas suas paixões e sentimentos, deixando isso abalar a sua fé, e estão se distanciando de Deus. Eu tenho uma revelação muito grave para passar aos falsos mestres. Eu vi na visão uma espada que descia do céu igual ao relâmpago que cortava milhões de árvores ao mesmo tempo. Eu disse ao Senhor: qual é o significado dessa visão? O Senhor respondeu: servo, o meu juízo virá tão rápido sobre eles que não vai dar tempo para o choro e nem para o arrependimento. Depois daquela visão, o Senhor me trouxe uma revelação de aviso para os falsos pastores. Muitos pastores não se importam com o rebanho e sim com o dinheiro. Eles querem que as suas igrejas fiquem cheias para aumentarem o caixa financeiro, não se importando com as almas. Quero dizer, o que está sem disputa nessa terra é a alma de cada pessoa. Os demônios se importam com essas almas e têm ganhado muitas para o seu reino infernal. Eles são os maiores ganhadores de almas. Não brinquem no mundo espiritual. Eles são recordistas em ganharem almas de pastores, missionários, bispos e outros cargos. E nesse momento estão de olho para ganharem a alma de quem me ouve. Eles são estrategistas. Não subestimem a sua inteligência. No inferno tem um lugar só para os cristãos que vem aumentando a cada dia o seu tamanho para receber os seus moradores. Cuidado, pastores. O que estão fazendo com a obra de Deus? Vocês estão transformando os cultos santos em outra coisa. Duro será para ti. Vocês conduzem o rebanho com suas teologias carnais. Pensam que não precisam do Espírito Santo para conduzir a obra. Ele é a melhor solução para direcionar o rebanho ao lugar certo. Não é o conhecimento humano que fará vocês serem bons pastores, mas a capacidade que vem do alto e os recursos celestiais que Deus lhes dá para sua qualificação de um servo aprovado. Hoje os pastores enganam o povo para receberem as ofertas e prometem riquezas aos pobres, falando coisas que Deus não falou. Muitos de vocês estão na lista do inferno. Os cultos e ensinamentos têm que estar fundamentados na palavra. A igreja tem que observar as escrituras e ser investida na palavra. Vocês fazem um culto estranho ao seu Deus Mamon. Arrecadam ofertas dizendo que é para missão e caridade, mas na verdade estão mentindo e esbanjando todo o dinheiro para si. Vocês fazem as pessoas inocentes caminharem na estrada da perdição. Vocês não querem se arrepender dos seus pecados porque desejam viver assim. As suas penas estão guardadas no livro da justiça. As suas punições serão severas no fogo do inferno. Vocês, pastores, estão causando danos espirituais na obra de Deus. Os seus pecados serão agravantes e terão suas recompensas pelas suas obras. Vocês são corruptos, que usurpam os cargos de bispos, pastores e apóstolos sem serem servos de Deus. São praticantes de atos ilícitos, vergonhosos e abomináveis. São galhos secos que nunca fizeram parte da videira que é Jesus. E muitos serão cortados se derem ouvidos a esses falsos mestres. Serão punidos segundo a doutrina de Deus. Pastores que recebem salários gigantescos para cuidarem de uma igreja. Seus corações corrompidos pelo dinheiro os fazem levarem vantagens quando surge a oportunidade para enganar. Os seus prêmios eternos já estão às suas esperas. O castigo que está preparado para você é terrível. Os seus evangelhos corrompidos que pregam nos 4 cantos do mundo vão servir para sua própria condenação. Vocês não têm o direito de pregar em outro evangelho nem de mudar aquilo que os apóstolos fundaram. Vocês são mentirosos que iludem as pessoas, as desviam da verdade para que consigam o máximo dos seus dinheiros. Se vocês conseguissem ver o vale terrível de fogo que espera vocês no inferno, os seus temores iriam estremecer. Um grande pavor tomaria conta da sua alma. Vocês são abomináveis que tiram proveito próprio do dinheiro alheio que foi destinado para salvar vidas, e continuam subtraindo do dinheiro que não pertence a vocês para satisfazerem os seus corações cheios de usuras. Parem de colocar as suas mãos ambiciosas no dinheiro da obra. Deus manda dizer a vocês: chega, as suas iniquidades já ultrapassaram os limites, e o juízo de Deus está maduro para descer. Vocês viajam para outros países com o dinheiro do rebanho, usufruindo toda a renda da igreja com a sua família. Se arrependam e deixem de praticar o pecado. Muitos desses pastores pagam atores e atrizes para se disfarçarem de endemoniados e paralíticos. Esses atores recebem dinheiro para fingirem que estão mortos.
e depois ressuscitam no meio da igreja através das palavras desses pastores. Vocês são charlatães e enganam as almas inocentes. Vocês manipulam os seus obreiros dando cargos porque eles encobertam as suas fraudes e apoiam as suas mentiras. Vocês se aproveitam da inocência das pessoas para extorquirem os seus dinheiros. Primeiro ganham a sua confiança para depois enganarem e tirarem proveitos por serem autoridades na igreja. Estão causando danos no mundo espiritual. Almas estão indo ao inferno por causa de vocês. As suas mentiras que pregam desse evangelho fácil sem renúncia. Vocês omitem de falar a verdade só pregando o dinheiro e os prazeres da carne e deixando de pregar o evangelho que salva. Estão fazendo as ovelhas caminharem em veredas tortuosas. As suas condutas não são compatíveis com a palavra. Ajustem as suas vidas com Deus ou irão responder pelos seus atos quando morrerem. A sentença de Deus está vindo para vocês. E triste será para quem ouviu essa palavra e não viveu ela. Tenho uma exortação para os pastores que começaram bem na obra e estão deixando o pecado entrar. Alguns de vocês não dão cargos para os que Deus preparou e capacitou para a obra, mas dão cargos para os que te idolatram. Em instituições religiosas carnais os demônios operam. Muitas dessas igrejas queriam destruir o meu ministério com falsas calúnias e escândalos. Muitos pastores veem o pecado do seu rebanho mas não denunciam. Vocês se omitem em falar sobre o pecado fechando os olhos e fingindo que não estão vendo. Recebem os dízimos e não falam sobre o pecado para poderem ter aquele dinheiro todo mês. Se vocês ignoram o pecado, tornam-se participantes e corruptos dele. Vocês não podem enganar a Deus. Os olhos do mundo espiritual estão sobre vocês. Uma legião de demônios e de anjos estão vendo o que está acontecendo. O Espírito Santo está na terra em todos os lugares vendo tudo. Ele é onipresente. Vocês querem levar vantagem no mundo espiritual, mas estão assinando as suas próprias sentenças. Pastores que têm usuras estão cavando as suas covas no inferno. Apropriam-se daquilo que não é seu, e permitem o pecado reinar. Vocês permitem os obreiros em pecado pregarem no altar. Estão financiando os falsos profetas com o dinheiro do povo para pregarem em suas igrejas. Estão financiando os falsos cantores com as ofertas da casa de Deus. Os falsos levitas se beneficiam com grande valor dos cachês. Vocês pastores dão cargos para os obreiros em pecado, e ungem para a obra desprezando os capacitados. Vocês não conservam a doutrina e deixam o conhecimento da verdade se corromper ensinando mentiras. Vocês estão facilitando as falsas doutrinas entrarem nas igrejas. Estão trazendo novidades de um evangelho ilusório e sem espinho. Não praticam a doutrina, por isso pecam e ofendem a santidade de Deus. Vocês foram chamados para obedecerem a Deus e ensinarem as ovelhas a doutrina. Quantos de vocês estão fazendo os obreiros trabalharem para vocês e não para Deus? Vocês pastores têm realizado os seus interesses egoístas nas obras. Não há o dono da obra. Muitos de vocês não foram ungidos como pastores levantados por Deus. Vocês não foram autorizados a fundarem igrejas sem receberem a capacitação de Deus. Vão ter consequências se não se esforçarem na obra para doutrinarem as almas. Quando chegarem diante do Senhor Jesus e não conseguirem salvar o seu rebanho, Jesus dirá assim: eu não mandei vocês abrirem igrejas. Vocês quiseram se responsabilizar por essas almas. Agora cobrarei o sangue delas de suas mãos. Pastores que estão brincando de liderança e fazem cursos para serem pastores, talvez façam isso para ganharem status e reconhecimento. Saibam que estão entrando em um grande laço que custará a sua salvação. Já para os pastores que Deus os capacitou para a obra, se Ele colocou vocês, é porque confia na sua liderança. O rebanho tem o direito de ouvir a verdade mesmo que escolham não viverem em santidade. Pastores, não ocultem a verdade delas, não falsifiquem o evangelho com historinhas milagrosas. Você não é o dono do rebanho para fazer o que quiser. As almas foram compradas pelo sangue de Jesus e já têm o seu dono. O Senhor me revelou várias igrejas que não ensinam o caminho da verdade. São igrejas famosas, milionárias e algumas são antigas. Dessas igrejas algumas começaram com a verdade e estão na mentira. As igrejas antigas quando serviam a Deus ganharam muitas almas. As pessoas que morreram no tempo antigo quando se ensinava a verdade estão no céu. Essas mesmas igrejas agora estão contribuindo com o reino das trevas. Quantos estão morrendo seguindo as suas mentiras e descendo ao inferno? Outras igrejas foram fundadas na mentira com seu fundador falso. Essas igrejas mandam muitos membros para o inferno há vários anos. Todas essas igrejas estão na mentira, e não pregam a correção e santidade. Alguns fundadores dessas igrejas que pregaram os prazeres da carne já estão no inferno. Tudo o que esses pastores fazem de mal está registrado no livro da condenação que será usado contra eles. Ali está marcado o dia, a data, a hora, o mês,
o ano e o local onde praticaram as suas abominações. O Senhor não permitiu que eu falasse o nome dessas igrejas que estão na lista de denominações reprovadas por Ele. Quantas pessoas já perderam a vida eterna e os seus galardões por causa desses pastores? Muitas almas estão sendo doutrinadas nas falsas doutrinas e estão perdendo a coroa da vida eterna. Eu tive uma visão que as suas almas estão escuras e as vestes manchadas. Qual alma será liberta de uma boca que não fala a verdade? Esses pastores não têm competência na obra, não receberam a autoridade de Jesus e não são os seus servos legítimos. Quantos jovens estão morrendo antes do tempo por não serem libertos? Jovens que são possuídos pelos demônios dos jogos de games. Jovens, se arrependam dos seus pecados. Deus anula sua condenação e revoga a sua sentença eterna sobre vocês. Obreiros, Deus manda dizer: tenham cortesia, boa vontade, sejam vigilantes e dedicados na obra de Deus. Sejam santos. Não tratem mal e nem ofendam as almas por mais abomináveis que sejam. Não tratem a obra de Deus como uma coisa qualquer. Não abandonem e não deixem de cuidar e zelar por ela. Aprendam a disciplinar os seus corpos na doutrina, a obra que Jesus construiu com seu sangue. Pastores, não destruam. Os anjos estão fiscalizando todas as igrejas santas e falsas para o dia do juízo. Tudo é anotado em um livro, e nada passa despercebido diante dos olhos dos anjos. Eles anotam tudo de ruim ou bom que acontece na casa de oração. Eles são testemunhas de nossos pecados e também da nossa santidade. Eles se afastam quando pecamos, e a presença do Espírito Santo também. Então vocês tenham cuidado com as suas vidas. O anjo está vendo tudo o que vocês fazem de certo ou errado em seus lares e no trabalho. Os demônios acusadores também anotam os pecados. Se você vive praticando a prostituição às escondidas e depois prega e louva na igreja, o anjo e os demônios estão vendo, e no juízo final eles serão testemunhas dos seus atos bons e maus. A palavra punirá os pastores que usam torturas psicológicas para tirarem vantagem das pessoas. A palavra punirá os ladrões dos tesouros da casa de Deus. Toda e qualquer igreja que se levantar contra uma igreja santa, sofrerá consequências espirituais. Deus permitirá que as legiões oprimam para que se arrependam. Saibam que nenhum pecado passará despercebido dos olhos de Deus. Coroas de vida eterna serão tiradas de todos que se levantam contra a obra santa. Nomes serão riscados do livro da vida. Alguns pastores morreram praticando roubo sem dar tempo de se arrependerem. Outros pastores Deus já autorizou aos demônios ceifeiros para levarem as suas almas. Tem pecados perversos que Deus não está deixando continuar. Muitos falsos pastores têm tocado nos pequenos de Deus e vão descer ao inferno. O momento de reconhecer as suas falhas e se santificar é agora. Pastores, vocês têm a chance de se desfazerem de seus atos e usarem todo o dinheiro em benefício das almas. Invistam na obra de Deus. Comprem casas para os que não têm, e alimentos para os que passam necessidades. Ao receber essas revelações, o Espírito Santo chorou dentro de mim. Pude sentir a mesma dor que ele sentia. É algo terrível que despedaça a gente por dentro. Isso é inexplicável. Não consigo descrever a dor. É tão profunda e forte. Os pastores estão colocando as almas no inferno. Como o Espírito Santo vai agir vendo isso acontecer? A obra de Deus está sendo destruída pelos falsos pastores. Quantas searas de ovelhas estão se perdendo? Vocês pastores estão cometendo os mesmos pecados dos outros pastores que já morreram. Será que não sabem que a obra não pertence a vocês, e sim a uma autoridade que está muito acima dos seus cargos? Vocês tratam a obra com descaso e desvio de doutrina. São tão imprudentes que seus pecados estão se acumulando diante de Deus. Vocês sabem o que devem fazer como pastor. Cada cargo ensina o que se deve fazer. Depois dessa revelação eu marquei um dia de vigília com a igreja. O Espírito Santo impactou a noite da nossa vigília, como alcançou pessoas que não são do nosso ministério. Eu tive uma visão com vários lobos negros com os olhos vermelhos rodeando a igreja. Uma voz disse: esses são os demônios caninos. Esses demônios entraram na igreja parecendo feras descontroladas. Quando se aproximaram de nós ficaram mansos, sem ação e tranquilos. Esses demônios de 4 patas ficaram parados imóveis perto de nós. Lembrei-me da passagem de Daniel na cova dos leões onde não tocaram nele, mas despedaçaram os ímpios. Tive uma visão dos demônios andando com os lobos na corrente que são os mesmos que tentaram nos atacar. Os demônios quando viram as pessoas na rua soltaram os lobos que atacaram o povo. Qual é a função desses demônios lobos? Esses demônios lobos pulam na garganta das pessoas para matar de asfixia. Muitas pessoas morrem de parada cardíaca ou respiratória, e também de derrame cerebral através desses ataques.
As suas garras afiadas matam pessoas enforcadas, ou quando as suas unhas penetram o crânio ou estrangulam o coração de dentro do peito. Eles atacam a cabeça, o coração e o pescoço. Uma vez que o cristão cai na fé se desviando do caminho da verdade, os demônios começam a ter forças para atingirem a sua vida. Naquela noite os lobos diabólicos foram embora de perto da nossa igreja, e muitas almas que estavam fracas se fortaleceram. Eu vi pedaços de carnes podres saindo de suas almas. São coisas espirituais. Uma voz disse: essas almas estão com câncer em seus interiores que é pior do que o câncer da carne. Qualquer católico que pisou o pé em nossa igreja, Deus honrou dando livramento e bênçãos. Depois daquela vigília a unção nos seguiu para onde íamos. As prisões e cativeiros foram despedaçados, deixando os aprisionados libertos. Na nossa igreja não somos influenciados por livros dos vendedores da palavra e não seguimos teologia. Somos ensinados pelo nosso guia, o Espírito Santo, e rejeitamos quaisquer livretos de outras igrejas. A nossa igreja está ligada com o céu inteiro. Todas as normas que estão no paraíso estão na nossa igreja. Dependemos da aprovação de nosso Rei de como ensinar e louvar. Estamos em sintonia com o céu. E o efeito espiritual que está acontecendo em nosso meio é sobrenatural. Obedecemos aos seus decretos e vamos aonde ele mandar. O Espírito Santo tem regido a nossa igreja. Ele tem controlado as nossas vidas e disciplinado os rebeldes. E tem nos orientado e libertado vidas. Ele tem nos instruído e avisado acerca dos acontecimentos. Ele tem nos ordenado aos serviços do reino. Tudo o que fazemos é com consentimento do Espírito Santo. Pedimos autorização dele para fazermos qualquer coisa. Até para ungirmos um obreiro, para assumir um cargo. Eu preciso da aprovação do Espírito Santo. Pedimos a permissão dele para ungirmos os obreiros, pois só ele sabe quem está capacitado ou não para a obra. As igrejas onde são ensinadas a santidade são controladas pelo Espírito Santo, e todas estão ligadas a ele. Igrejas que estão subordinadas a Deus vencem as guerras. Igrejas revestidas das armaduras de Deus que nasceram da palavra são vitoriosas. Igrejas que antes de serem fundadas estavam no coração de Deus fazendo parte dos seus sonhos. É o desejo de Deus de ver mais igrejas assim. Essas igrejas que se submetem a viver a palavra recebem a autoridade dada por Deus sobre as trevas que reinam na terra. Essas igrejas têm o direito de herdarem a vida eterna por fazerem a vontade de Deus. Eu não quero aparecer nessa obra, ser chamado de profeta, sacerdote de Deus ou um intermediário da salvação. Quero que a minha pessoa seja neutralizada para que se esqueçam de mim e se lembrem de Jesus. Eu não sou nada diante de tudo isso que está acontecendo em meu ministério. Outrora eu era um miserável, cego e perdido. E se hoje eu estou sendo usado para realizar as maravilhas de Deus, é que existe uma força maior que opera nesse ministério, a qual sem ela eu me torno um nada. Quem era Sansão sem a força do Espírito Santo? Não passava de um homem comum e cego. Eu só quero que enxerguem a Jesus nessa obra, pois não terei culpa se o rebanho me exaltar no lugar daquele que merece toda a glória. Muitas almas estão indo ao inferno por adorarem os seus pastores que são usados por Deus. Eles não glorificam a Deus por usar os seus pastores, mas idolatram ao homem e não a Deus que opera tudo em todos. Eu não quero privilégios dos homens, pois o meu galardão já está ganho. Quero apenas servir ao povo enquanto viver. Não quero ser tratado igual a uma estrela. Eu não trato ninguém diferente do outro e nem vou beneficiar os que estão mais próximos de mim. Eu só quero atender o meu chamado para essa missão. O meu objetivo é terminar essa obra e concluí-la até Jesus me chamar. Quero ser mais eficiente nessa obra santa pela qual eu sou responsável. Eu trato todos iguais para não semear o ciúme no coração dos cristãos que estão fracos. Trato os visitantes ímpios que vêm aqui do mesmo modo que trato o meu rebanho. Não gosto de tratar uns melhores do que os outros, porque isso não agrada a Deus e gera contenda. Eu não me interesso em querer aparecer nos cultos me destacando como profeta. Eu renuncio ao meu eu. Não irei promover obreiros para os grandes cargos para satisfazerem os seus egos e vaidades. A não ser que o meu Jesus venha exaltar você e promovê-lo. Tudo o que eu faço é para engrandecer o nome de Jesus. Eu nasci para exaltá-lo e tornar seu nome conhecido no mundo inteiro. Até para mudar de moradia eu oro a Deus. Não posso fazer isso por minha vontade. Eu moro em qualquer lugar se Deus mandar. Aonde Ele me enviar tem uma grande seara me esperando e um celeiro de almas para ganhar. Eu perdi muitos membros para as vertentes de outro evangelho. Os demônios têm tentado tirar os obreiros do meu pasto, mas Deus tem aberto os olhos de muitos. Essa revelação que estou passando é para a igreja inteira e todas do mundo. Tem profecias que é apenas para uma pessoa, ou para aquela congregação inteira.
mas o que eu falo é para todas as igrejas dos 4 cantos do mundo. Eu estava orando e Deus me trouxe uma revelação que não é para falar. Deus me revelou um casal. Um deles não serve a Jesus. Nesse caso é o homem. A esposa desse homem é uma cristã. O Senhor me revelou que esse homem tem uma amante. Eu sou contra o divórcio, e não falei para ela. E o Senhor me revelou sobre o engano e a mentira neste casamento. Eu tive uma visão desse homem comprando uma arma. E o Senhor disse: não fale sobre essa traição conjugal para a mulher. Ela irá falar para seu esposo que foi revelada sobre a traição. O esposo dela ao ouvir isso irá negar, mas o seu ódio fará com que uma legião de demônios venha o possuir. Ela irá falar o nome de quem passou a revelação. Ele irá comprar a arma por causa dessa revelação e irá atrás de você, meu servo. Essa armadilha de Satanás é para você caso fale a revelação. Se falar para a esposa dele, ela começará a desconfiar dele, e a ira vai acender em seu coração, fazendo com que ele mate ela. Ela morrerá por causa da sua língua. Não fale a revelação, guarde contigo e apenas ore por ele. Com essa revelação que recebi de Deus, eu aprendi que não podemos falar todas as revelações que recebemos. Tem revelação que vai trazer destruição, então é melhor guardar para nós. Essa revelação eu selei para que haja paz entre aquele casal. Depois dessa revelação eu tive uma visão com 3 servos de Deus que foram arrebatados no momento que eu orava. Da terra o Senhor me permitiu ver o que estava acontecendo com eles. O primeiro que foi arrebatado se encontrou com um anjo. Ele é um pastor que recebeu uma função importante na terra. O anjo derramou um óleo de unção sobre a sua cabeça. O segundo homem que via um missionário que foi arrebatado. O anjo mostrou um mapa para onde ele irá pregar o evangelho. E o prazo que ele tinha para pregar o evangelho é curto. Antes que Satanás ceifasse aquelas vidas, ele tinha que pregar para o povo. O terceiro que foi arrebatado foi um bispo. Ele recebeu uma unção de capacitação através de um óleo derramado pelo anjo sobre ele. O bispo assinou seu nome em um contrato de responsabilidade. Ele estava consciente que não podia quebrar aquele acordo. Cada um recebeu uma condição espiritual de acordo com as suas funções. O bispo foi orientado a orar, o missionário à vigilância, e o pastor tinha que renunciar a alguns pecados que davam legalidade aos demônios. Esses 3 homens receberam missões perigosas, porém foram capacitados para fazê-las. Tudo o que esses 3 homens vão fazer está na permissão de Deus e são ordens divinas a serem cumpridas. Ai daqueles que se levantarem contra as obras desses 3 homens. Estarão tocando na obra de Deus e guerreando contra o próprio Espírito Santo. O que me chamou mais atenção é que para o bispo foi concedido 3 anos para realizar o seu trabalho na seara. O anjo disse: tu tens um prazo de 3 anos e irá morrer. Acelere a obra e corra contra o tempo. Nesses 3 anos estará com 70 anos, e Deus determinou te recolher. Já o pastor de outra obra pediu para o anjo curar o seu coração. O anjo disse: o Senhor não me permite que cure você, pois esse é o espinho que manterá sua humildade. Carregará essa enfermidade e irás morrer de uma parada cardíaca. O pastor preocupado perguntou se iria viver por pouco tempo por causa da enfermidade, pois tinha somente 52 anos. O anjo não revelou o dia da sua morte, porém disse que ele não chegaria aos 65 anos, pois Deus determinou que iria levar a sua alma por causa dos planos de Satanás para o corromper. O anjo disse para ele viver em santidade, pois a qualquer momento ele poderá ser recolhido. O missionário de 36 anos de idade também perguntou para o anjo se viveria muito. O anjo disse que o amor de Jesus era muito grande pela alma dele, e pediu para continuar obedecendo a palavra. O anjo disse: és jovem, não se preocupe, pois grande é a sua caminhada na obra. É um servo virtuoso e receberá uma missão especial para realizar na obra de Deus. Depois dessa visão o Senhor me revelou que existem pessoas que abrem igrejas sem receberem essa missão especial de Deus. Tem igrejas que são obra dos homens e não de Deus. Essas igrejas são dirigidas conforme a vontade do homem. Quero passar uma mensagem revelada à igreja. Jesus não quer expor a sua nudez e os seus pecados diante dos homens. Ele apenas quer ver o seu arrependimento e as confissões de seus pecados. Sejam sinceros de coração, e peçam perdão verdadeiramente sem o desejo de voltarem atrás em seus pecados, porque no juízo final os pecados serão expostos e muitos envergonhados ficarão. Não deixe chegar este dia terrível. Quando se arrependerem e esse dia chegar, Deus irá abrir o livro da condenação e não terá acusação em sua vida, pois o sangue do Cordeiro reconheceu o seu arrependimento genuíno e apagou as suas transgressões. Hoje é o dia de se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Igreja, hoje vocês têm a oportunidade de se corrigirem renunciando às suas obras do mal. Tudo está em suas mãos em decidir o que fazer da sua vida.
Através dessa palavra vocês têm o poder de escolher. É o momento de perdoar. É hora de esquecer tudo de ruim que aconteceu. Hoje é o dia de querer viver uma nova vida. Deus lhe dá liberdade para se achegar a Ele. Para cada pecado existe um tipo de tortura no inferno. Lá não existe respeito dos demônios. Eles torturam a imagem de Deus que é você. No inferno não há fôlego nem descanso. O fardo pesa sobre vocês por todo o tempo. Um jugo de servidão é imposto eternamente sobre os seus ombros. Não há lugar para os santos nesse lugar. Nem a terra tem poder sobre os corpos dos santos que já foram purificados pelo sangue do Cordeiro. O inferno não tem poder sobre as almas dos santos, pois já somos separados e não pertencemos a esse lugar. Muitas pessoas não vão deixar vocês crerem em meu testemunho. Essas pessoas vão colocar dúvidas e incertezas. Essas pessoas são os próprios cristãos e pastores. Muitos deles vão ouvir esse testemunho e não irão acreditar, mas se lembrarão de cada palavra desse testemunho quando estiverem no inferno. Quero deixar a última mensagem para você que ainda não se tornou um cristão. Vocês que estão no mundo e vivem em seus pecados pensando que estão livres por fazerem tudo o que desejam, na verdade estão aprisionados nos prazeres, nos vícios e nos pecados da carne. Os demônios estão atuando em suas vidas secretamente. Vocês estão presos em suas correntes. Eles gostam das pessoas que vivem uma vida sem regras fazendo tudo aquilo que desejam. Hoje vocês possuem a chance de ouvirem o seu convite de amor dizendo: venham para mim, eu amo vocês. Ele é um Deus generoso e quer renovar vocês te dando uma nova vida. Se entreguem a Ele. Não duvidem do seu poder. A obra de Deus vai ser eficaz em sua vida. Acostumem os seus corpos em oração e verão a operação divina sendo realizada em suas vidas. A presença do Espírito Santo se tornará tão real a ponto de controlar o seu ser. Vocês sentirão que alguém está morando em vocês e regularizando as suas vidas. Ele completará a sua vida preenchendo os espaços e não serão mais vazios. Ferramentas espirituais serão entregues em suas mãos. Ele move montanhas por vocês e toma medidas em seu favor até parar o mundo. A nossa vida é completa com Deus. Sem Ele somos vazios. Que a paz de Jesus venha sobre todos os ouvintes. Amém.